Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre 3 hábitos que todo pregador precisa ter, todo comunicador precisa ter. Talvez o seu maior problema são os seus hábitos. Você desenvolveu hábitos terríveis. E o que é um hábito? Hábito é uma mania, hábito é algo que você já tem o costume de fazer constantemente. Hábito é algo que você repete sempre, hábito é algo que você pratica e às vezes está independente da sua reflexão. Você nem pensou e já fez. Você nem pensou e já praticou. O pregador, o comunicador tem que ter alguns hábitos, porque os hábitos são assim. Existem bons hábitos e existem maus hábitos. Por exemplo, pessoas que têm o hábito de falar mal da vida dos outros. Pessoas que têm o hábito de pensar coisas negativas. Pessoas que têm o hábito de discordar sempre. Aonde elas estão discordando de alguma coisa. Pessoas que têm o hábito de procurar defeitos em tudo. Aonde elas já chegam procurando os defeitos, procurando os erros. Pessoas que têm o hábito de dormir mais do que o normal. Existem hábitos que fazem mal, mas existem hábitos que são saudáveis. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho e faça um comentário, porque é em cima dos seus comentários que eu vou produzindo mais conteúdo. Eu preciso dos seus comentários. Vai cair o seu dedo se fizer um comentário? E se gostou do vídeo, compartilha. Por que guardar só para você? Se eu estou compartilhando o meu conhecimento com você, o que custa você compartilhar isso com mais alguém? Compartilhe o vídeo, envia para alguém e ative o sininho, dê um like ou dê um dislike, faça alguma coisa, mas não fique na inércia aqui nesse vídeo. Primeiro hábito bom que você tem que desenvolver é o hábito da leitura. A leitura tem que se transformar em um hábito. Comprar livros, ler artigos, guardar textos, tem que se tornar um hábito na vida de um comunicador. Então o hábito da leitura já vai acompanhar o hábito da escrita, o hábito de estar escrevendo. É mais confiável um lápis pequenininho, uma caneta pequenininha, um celular com a memória pequenininha do que a sua própria memória de achar que vai guardar tudo na mente quando você vai em uma palestra, quando você vai em uma igreja, quando você vai em uma reunião e você está recebendo conteúdo, mas você não está escrevendo e nem lendo. Leia, crie o hábito de ler a palavra de Deus, hábito de ler bons livros, hábito de ler filosofia, hábito de ler as pessoas, hábito de ler o mundo, hábito de ler a vida, hábito de ler as circunstâncias. Depois de você criar o hábito de ler, eu vou falar para você sobre um segundo hábito, que é o hábito de fazer perguntas. E esse é um problema, que as pessoas não costumam fazerem perguntas e elas esquecem que os maiores líderes do mundo sempre foram bons na artes do PPI, perguntas poderosas de impacto. Você tem que ter essa habilidade. Talvez é por isso você vai à escola e diz, eu vou à escola e não aprendo. Você faz perguntas ao professor? Seu filho vai à escola e não aprende, ele faz perguntas ao professor? Ou seu filho é o tímido, é o quieto, é o que fica parado, é o que não questiona e não interroga? Lembra que Jesus tinha 12 apóstolos. Dos 12, ele entregou o maior cargo e a maior responsabilidade para aquele que mais fazia perguntas, que era o Pedro. Jesus era amante de fazer perguntas. Quando ele foi interrogado sobre a vida eterna, lembra? O moço rico chegou e disse, bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus não respondeu ele. Jesus fez foi uma pergunta. Jesus perguntou, observastes os mandamentos? Então escute. Jesus sempre foi bom de fazer perguntas. Sócrates também era um mestre em fazer perguntas. E por que você não faz perguntas? Você lê um texto? Pergunte ao texto. Você lê a Bíblia? Pergunte a Bíblia. Abra o Gênesis capítulo 1 e já começa a perguntar por que Deus trabalhou só de manhã e à tarde? Por que Deus criou os peixes e as aves no 5º dia? Por que criou o homem no 6º dia? Por que descansou no 7º? Por que ele criou a mulher? Faça perguntas. Põe isso aqui para funcionar, pergunte as coisas, questione. Foi perguntando que Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Ele descobriu, ele viu a fruta caindo, ele não pensou como as outras pessoas, isso é normal. Não, no mínimo ele começou a perguntar, é normal isso? Tinha que cair mesmo? Ela caiu por cair ou alguma coisa puxou ela para baixo? Aprenda a fazer perguntas. Terceiro lugar, o que você precisa criar como hábito, além do hábito?
de você ler, fazer perguntas, cria o hábito de aprender sempre, sempre. Ei, aprenda com as árvores, aprenda com a natureza, aprenda com as plantas, aprenda com os insetos. Os insetos ensinando, estude sobre as abelhas, estude sobre as formigas, e você vai ter lições poderosas. O homem mais sábio da história da Bíblia, ele disse assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e observa a formiga, ou seja, aprenda com as formigas, aprenda com as crianças. O aprendizado tem que ser um hábito, porque o orgulho já é um hábito, de se bloquear para não aprender nada. De ao invés de aprender, ficar criticando, ao invés de aprender, ficar procurando os defeitos do professor, ao invés de você sentar desarmado para ouvir o professor, você se assenta procurando uma razão para discordar do professor, para ver aonde vai faltar conteúdo, para você provar que sabe mais que ele. Não haja assim. Abra o seu coração para o aprendizado, se prepare para aprender todos os dias, e quando as pessoas chegarem para te ensinar, abra o coração. Criando bons hábitos, você vai revolucionar toda essa qualidade de vida e também o seu ministério. Que Deus te abençoe. Estude oratória comigo, estude comigo. Eu garanto para você que você vai ter resultados, e resultados extraordinários. Você vai me chamar no WhatsApp, que já está aí na descrição, e vai falar diretamente comigo, e nós vamos estudar e crescer juntos. Já estou falando em público há mais de 25 anos. Já treinei muita gente. Muitas pessoas que eu treinei hoje estão trabalhando no rádio, televisão, alguns são pastores, pregadores, palestrantes, que estão viajando o mundo fazendo suas palestras e passaram por mim. Graças a Deus por isso. Eu quero ter o prazer de aprender com você e ensinar você também, porque o aprendizado e o ensino, ele é duplo. Quando eu te ensino, eu aprendo. Quando você aprende, você me ensina. Uau! Isso é poderoso. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.